as sessões 4.2 e a 4.3. Não é uma aula muito pesada, nem muito extensa, tá? É a aula que fecha o nosso conteúdo, é uma aula mais leve. Eu estou projetando na tela, se vocês não estiverem vendo, me avise, tá? Sessão 4.2, livro base da nossa disciplina, especificações dos materiais e processos construtivos, tá? Então, rodei o aplicativo aqui para ver se melhora a qualidade de conexão, né? Mas, enfim, vamos lá. Então, na aula de hoje, o que a gente vai ver? O que a gente vai abordar, pessoal? Nós vamos abordar especificações dos materiais, né? E os processos construtivos. Então, nós temos uma resolução lá desde 2013, foi feita junto com o CAL, mas antes disso, junto com o CAL e com o CREA, né, em 2013, para especificação de materiais, mas antes disto já existia recomendações normativas referentes, né? Então, depois foi feito este acordo, foi feito, digamos assim, mais ou menos, olha, vamos pôr ordem na casa, porque está meio bagunçado demais, vamos estabelecer um padrão aqui, beleza? Beleza. Aí foi lá, CAL, CREA, e depois o CAL emitiu uma para o conselho dele, para os arquitetos, e foi emitida uma outra para nós, os engenheiros. Essa em 2016, mas digamos assim, um diálogo que foi iniciado lá em 2013. Qual que é o objetivo? O objetivo é determinar um padrão. Para quê? Tudo que for fazer em termos de serviços de engenharia, né? Ah, não tinha isso, então? Não, claro que tinha. Claro que tinha. Né? Veja, eu fiz o meu curso, a minha especialização em patologia, eu terminei em 2008. Tá? Tá ali, ó, quarto item, vistorias e perícias. E isto já estava consolidado, inclusive a regra de opa, se for, você fez a atividade, como assim uma atividade? Qualquer coisa, um laudo, uma visita técnica, qualquer atividade relacionada, você tem que emitir a RT. Então, isso aqui já é muito antigo. Isso aqui remonta lá dos anos 70, 60, por aí. Tá? Então, o que foi feito em 2016 foi só dar uma geral, uma conversada a respeito, por causa da criação do CAL. Tá? Então, ó, com base nas resoluções da engenharia, Confeda em 2016, lembrando que eles tiveram uma reunião inicial em 2013, né? E depois o que ficou valendo é a Confeia de 2016 e a arquitetura CAL, né? Então foi citado, foi feito essa análise, tá? Só um parêntese aqui, pessoal. Quando eu falo Confeia, eu estou me referindo ao Conselho Federal de Engenharia. Então, como é que é isso, professor? Que estranho. Não é muito estranho. Nós temos os estados, certo? Cada estado tem um CREA. CREA MG, CREA São Paulo, CREA Bahia. Enfim, cada estado tem um CREA. Quem agrupa, reúne tudo? Confeia, tá? Que é o federal, a nível federal. Inclusive, os recursos funcionam assim. Você pode, digamos que você foi autuado e você não gostou, né, de ser autuado profissionalmente lá, pô, me chamaram a atenção aqui, mas não fiz nada errado. Foi um erro de fiscalização, né? Por exemplo, o fiscal passou lá e falou que não tinha projeto na obra. E, na verdade, tinha. Ele que não localizou. Né? A culpa não é sua. Então, você é autuado e você pode recorrer. Mas, nesses casos, pessoal, vocês ganham já direto, tá? Mas faz de conta que o cara resolveu ser malvadão. Ah, não, vamos autuar ele.
você pode recorrer a quem? A Câmara Especializada. Como assim Câmara Especializada? Câmaras especializadas são setores onde só tem engenheiros. Por exemplo, na nossa, engenheiro civil, aí tem a outra ali, que é só da mecânica, da elétrica, e assim por diante. Então, a gente recorre para a nossa Câmara Especializada. Né? Não deu certo, perdemos na Câmara Especializada. E agora, professor, e agora? Não tem mais recurso? Tem o recurso superior, que é o CONFEA. Então, essa é uma das funções do CONFEA, em primeiro lugar. Segundo, decisões a nível nacional. O CONFEA que passa. Né? Então, porque senão acaba virando casa da mãe Joana, acaba ocorrendo problemas, né? Choques. Por exemplo, grade. A grade do curso de vocês foi aprovada via CONFEA. Né? Então, por exemplo, olha só uma coisa, só para vocês entenderem como é importante, como é que funciona. Eles estavam pegando no pé da Pitágoras do Barreiro e não estavam querendo liberar o diploma, os alunos da Pitágoras do Barreiro. Isso foi uma coisa que aconteceu uns 2 anos atrás. Na verdade, tinha lá o presidente do CREA, ele tinha interesse político, ele queria trocar por apoio político, ia ter reeleição, aí ele começou a fazer isso. Ah, não sei o que e tal, mas qual que era a justificativa? Ele estava cobrando que o curso do Barreiro lá tivesse a disciplina de portos, dimensionamento e projeto de portos, tá? Porto. Imagina, faz sentido, né? Faz algum sentido, lógico. Aí, em nenhum outro lugar no Brasil existe. A disciplina de portos tem? Claro que tem, mas você vai ter em locais específicos. Por exemplo, eu me formei em Florianópolis. E Florianópolis, a gente sabe, é praia, tudo mais, né? Não tem a disciplina de portos, nem como optativa. Então você vai ter uma aqui, outra ali, lá, sei lá onde. Ele fez de maldade, né? Fez de maldade. Aí o que, que aconteceu? Não tinha como recorrer para ele, porque já estava, né? Ele controlava, ele bloqueava a nível estadual. Recorreu para o Confea. O Confea pegou e mandou na hora, ó. Se paga a palhaçada e não fica enchendo o saco de quem está quieto. Acabou resolvido o problema. Imagina se a gente não tivesse o Confea, né? O cara entrou ali como presidente, ele quer tirar proveito, né? Viu? E parece que assim, a gente nunca ouviu isso, né? Político sem vergonha querendo tirar proveito, levar vantagem própria, né? Mas fazer o quê? Infelizmente, acontece. Só que, como a gente tem o recurso do Confea, a gente não fica refém. Então, isso é muito importante. Então, o que estava acontecendo? Estava acontecendo que estava dando sobreposição dos serviços. Estava muito conflitante. Por quê? Os arquitetos, muito engraçadinhos, queriam tirar de nós a atribuição de fazer projeto arquitetônico. Ah, não, isso é só para arquiteto. Ah, tá. Então tá bom. Então vamos tirar de vocês a parte do estrutural. Aí os arquitetos não queriam. Não, mas por quê? Entendeu? Então, mais ou menos assim. Tá aí, então. É? Não, não dá certo, né? Então ocorreu o conflito, coisa e tal. E vou ser bem sério, ainda não existe algo pacífico sobre. Ainda tem confrontos e dores de cabeça, e ainda vai ter isso por bastante tempo. A verdade foi que os arquitetos resolveram sair do CREA. Por quê? Porque eles acharam o seguinte: calma lá, vamos fazer o nosso próprio conselho e nós vamos poder assumir, né, algumas funções, já poder, digamos assim, levar vantagem sobre os engenheiros. Não, não foi isso, pessoal. Adivinha por que, que eles quiseram sair? Adivinha? Porque vão formar um novo conselho, diretoria, não sei o quê. E olha só, a gente pensa assim, não sei o quê, é só um cargo político. O fiscal, que é concursado do CREA, né, do CAL, sabe quanto que ele ganha? Ele ganha
8 salários mínimos mais alguns benefícios. Então, não é uma coisa tão ruim assim. Veja, o fiscal, quem que é o fiscal? O orelha. Como assim, orelha, professor? É o cargo mais baixo. Para os engenheiros, deixando claro, tá? Ah, tem lá secretário, tem não sei o quê, mas aí já não é cargo de engenheiro. A gente tem que separar as coisas, né? Então, essa galera daí já é serviço de escritório e tal, mas não é engenheiro. Agora, como engenheiro, dentro do conselho, o cargo mais baixo é quem? Fiscal. Então, aí dali você tem todo o resto da galera ganhando em cima. Então, bom, o presidente não vai ganhar menos que 25 salários. Fora os agrados. Os agrados do caso, no caso só do fiscal, tá? Eu vou dizer de quem eu sei, né? Que eu sei exatamente quanto é. Então, o fiscal é assim, ele ganha 8 salários, mas ele ganha uma bonificação por meta. Sinceridade, a meta é assim, o cara é vadio, não quer trabalhar mesmo. Aí não vai cumprir a meta. Mas se o cara trabalhar dentro do normalzinho, isso quem falou para mim, pessoal, fiscal mesmo contando para mim, tá? Não foi assim, não, eu imaginei. Não, o fiscal me falou exatamente como é que acontece a coisa. Ele tira 10 salários, mais quase, dá mais quase um salário de vale alimentação, mais plano de saúde. Porra, então, pensa bem, isso o cargo mais baixo. Então, por isso que essa é a origem do CAL. Não é briga de arquiteto, de engenheiro. Esquece. Não tem nada a ver de briga. A origem do CAL é essa aí. Né? A galera queria mais gente ali ganhando um trocado. Então, desta forma, foi feita uma conversa, foi feito acordos, diálogos, para se chegar a algum posicionamento sobre a obra. Né? Porque o que estava acontecendo? De quem que é a responsabilidade? Porque além da questão dos projetos, tinha a questão dos materiais, certo? Que é o nosso foco. Então imagina, nesse clima de confusão, como é que fica? Não, olha, tem que colocar aqui o piso. É legal, tem que colocar o piso. Mas quem vai especificar o piso a ser colocado? Não, o arquiteto. Mas e a argamassa? E o rejunte? E assim por diante, e ficava aquela confusão, aqueles atritos. Então, foi feito isso para pacificar. Então, ficou mais ou menos acordado o seguinte: seguinte, cada atividade fica ligada, relacionada, correlacionada ao seu projetista. Como assim? Você projetou a parte elétrica? Ok. Então, você é responsável por dizer toda a especificação do material elétrico que vai ser utilizado. Você projetou a parte estrutural? Mesma coisa. E assim por diante. Então, a partir daí, ocorreu, digamos assim, ficou uma coisa mais tranquila. Acabou com essa confusão, que na verdade não existia antes, só para vocês entenderem, tá? Essa confusão não existia antes. Ela passou a existir quando foi criado o CAL. Aí, quando criaram o CAL, iniciou com esse conflito, essa discussão. E a partir daí, né, que daí eles tiveram que sentar, não, então, tá, beleza. Então vamos estabelecer. E aí, na sequência, para que a coisa não ficasse esculhambada, né? Já que, você é arquiteto, você faz isso, eu sou engenheiro, eu faço aquilo, esse material é meu, aquele material é teu. Já que ficou acordado isso, foi feito daí, em 2017, uma norma, a 16636. Então, nós tínhamos normas anteriores falando sobre especificações de projeto? Claro que tinha. Cada norma traz a especificação do projeto. Se você pegar a 6118, que é a nossa norma de concreto armado, nela tem as especificações do concreto. Né? Então, assim por diante. Então, mas em função para evitar atritos, evitar dor de cabeça, então vamos pegar lá e vamos fazer uma normativa. Então, a 1663, ela veio para pacificar daí tudo. Aí, acabou. Então, agora você especifica o material desse jeito, neste padrão, desta forma. Acabou. Então, a norma técnica, ela sempre vem com essa finalidade. Então, uma norma, pessoal, uma norma técnica, ela tem um poder absurdo.
tá? Ela tem um poder absurdo. Por quê? Porque é mais ou menos o seguinte, por que que vocês não podem matar as outras pessoas do ponto de vista criminal? Ah, o senhor não quer matar ninguém. Não, mas é só um exemplo. Ó. Por que que você não pode matar? Do ponto de vista criminal. Porque se você matar, você cometeu um crime. A gente já, né? Você cometeu um crime. Opa, mas aonde que está escrito que isso é crime? Isso está escrito no Código Penal. E, por sua vez, nós temos a Constituição. Ou seja, são as regras. Então, a mesma coisa para nós, normas. Só que normas controlam o quê? O nosso espaço técnico. Né? Então, as normas, as NBRs, normas brasileiras, elas fazem isso. E deixa eu contar uma coisa para vocês, é óbvio que vocês já sabem disso. Eu já mostrei alguns exemplos claros na parte de concreto, né? E vocês vão se recordar que nossa norma, ela se baseia em quem? Na ACI, na norma americana, né? E na SMT, e também americana, ou seja, nas normas de referência americanas e na Eurocode, que é a norma europeia. É dali que se baseiam as nossas normas. Não veio do acaso. Né? Elas têm um lastro, uma base forte nestas normas. Por quê? Porque eles estão bem mais avançados em relação a nós. Isso é fato? Fato. Tá? Então, aí eles são utilizados como referência para bastante coisa. Porque muita coisa que a gente tem que pesquisar ainda para consolidar, o que acontece? Os caras já fizeram, já pesquisaram, já tem tudo documentado. Então, aí a galera vai e faz o quê? Pega essa documentação e adapta para a situação brasileira. Mas é óbvio que sempre as normas de referência acabam ficando daí, uma norma americana, uma norma europeia. Por quê? Também tem que analisar o outro ponto, o outro lado da moeda. É grana, e muita grana envolvida. Né? Então eu quero pesquisar alguma coisa para não sei o que, para uma norma. É tempo, equipe de pesquisa, profissionais. Então é muita grana, muito dinheiro envolvido. O que eles fazem? Aproveita que já existe. Tá? Então, e aí a ideia foi o quê? Vamos fazer essa confusão, vamos fazer essa norma? Então vamos pegar ela e já dar uma geral em outras coisas. Né? Porque o que a gente tinha era já de décadas passadas. Então vamos falar do quê? Da vida útil dos componentes. Quanto tempo tem que durar cada componente? Né? Como é que tem que ser especificada a durabilidade desse componente? Né? Então, e a questão de segurança para as pessoas, como é que vai funcionar? E também a questão de resíduos. Ou seja, para que as pessoas tenham noção de que aquele produto, eu não vou proibir o produto, mas eu vou dizer para as pessoas claramente, este produto gera mais resíduo que o outro. Essa é a ideia. Tá? Então, aí, esta é a ideia. Então, é claro que, olha só, e aqui está a prova, como eu falei, anteriormente já tinha uma norma, né, que foi revisada ainda em 2013, a 15575, que a norma que guia o projetista, tá? Na medida que ela apresenta os requisitos dos usuários quanto ao desempenho das edificações e subsistemas. Então, a 15575, a gente estudou essa norma lá em conforto térmico e conforto acústico. Ela é conhecida assim como a norma de desempenho. Ponto. Tá? Então, esta norma de desempenho, que já é conhecida e já estava bem sedimentada, foi usada como referência para essa nova norma, tá? A 16636. Ó, tá vendo? Ela é de 17, certo? E a 15575, a norma de desempenho, é de 2013. Ela já está em vigor, mas ela não está sendo cobrada como deveria. Ela vai ser cobrada mais cedo ou mais tarde. Isso é questão, assim, é ponto pacífico. Todo mundo que conhece
esta norma sabe que isso vai acontecer. Tá? É uma coisa muito clara, tanto para engenheiro quanto para arquiteto, que ela vai vir. E a hora que ela vier, ela vai ter que ser seguida à risca. Algumas coisas estão sendo cobradas. O problema todo dela é que assim, os caras também avacalham. Falando português, claro, eles avacalham. Eles fizeram uma norma, mas uma norma absurda do ponto de vista do projeto. Tá? Por quê? Essa norma de desempenho, imagina, a pessoa tem que especificar detalhadamente cada material que está na obra, o desempenho daquele material, a vida útil, tudo. Imagina, a gente está falando, por exemplo, eu vou usar para cerâmica e tal. Não, cerâmica ainda é uma coisa grande. Mas, pô, eu usei o aço, o concreto que está ali, o eletroduto, o parafuso, o prego. Então, ela se tornou monstruosa, né? Então, o trabalho que ela dá se tornou tão complexo que os primeiros testes para se colocar ela em vigor, aconteceu o seguinte: quanto você vai me cobrar no projeto desse edifício aqui e tal, não sei o quê? Não, fica tranquilo. É um shopping, um exemplo de um shopping. Vai ser R$ 50.000 o pacote. Todos os projetos irão custar R$ 50.000. E vou te cobrar 80 mil para colocar ele dentro da norma de desempenho. Porque, então, aí que deu a confusão toda. Então, na verdade, eles deveriam ter feito uma coisa mais light nessa parte. Porque não adianta você querer especificar tudo, tudo, tudo. É muita coisa envolvida. Você não vai conseguir. E aí vai dar essas confusões. Então, eu pegaria grupos macros. Como assim, professor? Grupo macro? Pintura é um grupo macro. Então, tudo que é relativo à pintura, eu vou ter que especificar ali o tipo e tal. Já tem nos memoriais isso, é feito, é feito. Mas, em relação a desempenho, como assim? Vamos lá. Tinta, pessoal. A gente sabe que tinta é uma das coisas mais sem vergonha que tem, é tinta. Pintou lá a fachada, comprou, você pintou ou comprou uma textura já com a pigmentação da cor. O que acontece? Ela exposta ao sol, ela vai desbotar. Então, o que eu tenho que fazer para que ela dure mais? Né? Então, ou seja, isso aqui eu poderia detalhar mais. Poderia, não é uma coisa tão trabalhosa. Né? Daí eu vou pegar, por exemplo, tem carpê de madeira. Qual o procedimento a ser adotado na manutenção para que ele dure mais? Eu tenho cerâmica. Opa, como limpeza, etc., produtos que você pode usar, não pode? Ou seja, então você poderia pegar grupos e você poderia ir ajustando. Por quê? As pessoas não fazem manutenção. E aí eu tinha um conceito, com o tempo eu vim mudando, pessoal, que é assim, eu pensava o quê? Poxa, as pessoas não fazem manutenção e não dão valor ao seu imóvel. Beleza. Isso é fácil provar, né? Então o cara vai lá, compra um carrinho de 30 mil, 40 mil, um carrinho popular, e ele faz o quê? Ele, nossa, lava, cuida, revisão cada 6 meses, aquela coisa maravilhosa. E aí ele compra um apartamento de 150 mil, né? Equivalente ao carrinho, né? Popular também. Você foi lá, comprou, e ele, não está nem aí com a manutenção nem nada. Mas aí a questão é a pergunta que fica. Em algum momento se parou para pensar assim, poxa, esse cara, para ele fazer a manutenção, ele tem que ter noção que é necessário? Porque isso é um problema sério, né? Então, olha, tem que fazer manutenção. Tem, legal. Ok. O cara não. Você tem que dizer o que fazer, como fazer, explicar e orientar. Talvez se este trabalho fosse feito com o seu cliente e você ainda tivesse um documento do qual você comprovasse, fizesse algumas gravações, porque hoje em dia é a coisa mais simples do mundo, fazer uma gravação de celular, que estava sendo feito que está sendo feito esse processo, né, de informação que estava sendo passado
e etc., sabe o que aconteceria? Aconteceria que o cidadão ia ter consciência e, muito provavelmente, talvez passasse a fazer esta manutenção. Tá? Então, ou seja, e aí a questão dos requisitos técnicos para escolha. Como é que eu vou escolher? Quais são os meus parâmetros? Custos. Custo sempre é o parâmetro, mas ele é o último parâmetro? Ele não pode ser o último, né? Porque geralmente a gente sabe, quanto mais barato é, a qualidade tende a decair. Né? Nem, eu posso afirmar 100% que o mais barato é o pior? Não. Mas eu posso afirmar que a tendência clara de o mais barato ser o que tem menor qualidade. Agora, nós temos que analisar qual o nível de qualidade que eu desejo. Qual que é o meu nível? Quanto de qualidade eu necessito? Né? Isso é aquela coisa. Eu estou fazendo aqui uma área externa, que eu vou fazer uma churrasqueira, vou fazer aqui uma garagem, uma coisa mais jogadona. Eu preciso pôr um porcelanato top, né? Eu digo assim, você analisar a situação. Então, você tem a questão do conhecimento técnico. Vamos pensar numa manta asfáltica. A manta asfáltica ela é excelente, resolve todos os problemas de impermeabilização. Resolve, na teoria. Na prática, você depende de quem? Da tua mão de obra, tá? Porque ela exige mão de obra extremamente treinada. Ou você faz, ou você tem mão de obra treinada, qualificada para fazer a tua manta asfáltica, ou ela pode dar problema. E se ela der problema, pessoal, ela dá problema uma vez só, né? Por quê? Deu problema, ponto, já era. Está infiltrando, vai ter que fazer reparo. Não tem acordo. Não tem como. E o reparo sempre é traumático. Por quê? Imagina que você tem lá um piso bem legal, bonito, uma cerâmica bem legal, na cobertura ali, você fez um aproveitamento naquela laje, e você tem um ralo naquela laje. E aquele ralo dá problema. Você vai ter que tirar a cerâmica, quebrar, enfim, mexer, e vai te dar um transtornão. Então, o conhecimento técnico e a qualificação pegam isso. As exigências legais. Como assim, exigência legal? Eu vou fazer minha cobertura. Eu sei que a madeira de lei ela é muito superior. Ela é muito melhor que os alpinos. Só que eu não posso pegar uma madeira de lei inferior, né? A questão normativa ali, ela vai ser excelente, vai ser ótimo, só que ela não, por exemplo, não tem a documentação, não tem a documentação que legaliza, né? Que é um selo que traz como madeira autorizada. E aí? Então você está fazendo algo errado, que pode ter punição. E uso específico condições da obra. Ou seja, às vezes eu tenho. Essa questão aqui é muito legal, porque assim, às vezes eu tenho um produto excepcional, excelente, só que não é aplicado àquela obra. Vamos lá, um exemplo bem simples. Até lembrei da Dilma. Eu tenho um gerador eólico. Ou seja, ele depende de vento para funcionar. Né? Por isso que eu lembrei da Dilma. É uma coisa excepcional, imagina. Está lá, ele funciona, gera energia elétrica a partir do vento. Nossa, que coisa melhor. Qual que é o detalhe? Nem todo lugar tem vento suficiente para tornar viável, para gerar energia. Então, ou seja, condição de contorno. Ele é excepcional, não se discute. Mas ele se aplica a todo caso? Não. Né? Então, é a mesma coisa em relação aos nossos materiais. E, finalmente, a questão, né, a geração de impacto ambiental.
por exemplo, um material que era muito bom, não era ruim não, tá? Mas foi tirado justamente por impacto ambiental. O, o amianto. O amianto, ele estava presente nas telhas e caixa d'água. Foi retirado do mercado. Por quê? Sim, ele era cancerígeno. É um produto com dano ambiental. Né? O dano ambiental não necessariamente quer dizer dano no meio ambiente apenas, tá? Então, ele foi retirado. A questão da durabilidade, desempenho e manutenção são pontos a serem considerados, ok? Então, se a gente fizer isso, seguir dentro dessa linha, usando estes conceitos, nós temos que fazer uma coisa chamada compatibilização dos projetos, conceitos, metodologias e sua importância. Né? Então, a própria norma já traz essa orientação. Por quê? Porque imagina o seguinte, eu vou ter fronteiras em aberto. Como assim? É simples assim. Você tem lá uma equipe trabalhando, cada um com seu projeto, cada um fazendo sua especificação. Quem garante que aquilo que foi especificado por um profissional não está sendo conflitado por outro? Entenderam? Então, assim, a gente pode ter problemas de conflito. A compatibilização nada mais é que você tirar, resolver, eliminar estes conflitos, para não ter nenhuma dúvida, nenhuma contestação, tá? Então, você vai ter a figura do coordenador geral para fazer essa análise, essa compatibilização. Pessoal, vale lembrar o seguinte: nós temos hoje em uso a tecnologia BIM. Eu fiz até para a turma de tecnologia 1, esses dias atrás, está no YouTube uma aula sobre o Revit, sobre BIM e sobre toda a conceituação BIM e sua nomenclatura, o que é, explicando tudo em detalhes, tá? Então, caso vocês se interessem, é só acessar, tem lá o vídeo, vocês podem assistir o vídeo lá no nosso canal, ok? É bem interessante, para quem não conhece, não sabe o que é BIM e não entende dos conceitos, lá explica tudo detalhadamente. Tá? Mas voltando, então, essa questão da compatibilização, por que eu falei do conceito BIM? Tá? Porque com o conceito BIM, essa parte praticamente é eliminada, uma vez que tudo sai já harmonizado e compatibilizado. Mas digamos que você não tenha, não faça ainda o uso da tecnologia BIM, você vai ter que fazer o quê? Essa compatibilização. O que é isso? É pegar o arquitetônico, o projeto arquitetônico, elétrico, estrutural, hidráulico, colocar um do lado do outro e verificar se não existe interferência. Né? Como assim, professor? Imagina que o projetista hidráulico achou legal descer uma prumada, né, que é a tubulação de incêndio, ok? Por um determinado ponto ali da estrutura. E exatamente naquele ponto, por ser um ponto estratégico, né? Porque se fosse um ponto ruim, ninguém ia querer. O eletricista também gostou e passou por ali. E aí, como o hidráulico estava sendo feito por outra pessoa, né, o de incêndio por uma, o hidráulico por outra, isso é comum acontecer, o cara também passou a tubulação ali de água fria. Ou seja, todo mundo usou aquele espaço e, detalhe, bem ali, o projetista estrutural tem um pilar indo de cima a baixo na estrutura. Imagina a confusão. Você entrega isso para o pedreiro vai fazer o quê? Vai fazer o estrutural, ele executa a obra pelo estrutural. Depois ele faz a alvenaria pelo arquitetônico, depois do arquitetônico pronto que ele vai pegar elétrico e hidráulico. Imagina, daí quando ele pega elétrico e hidráulico, tem um pilarzão ali. E é óbvio que, mesmo que não tivesse pilar, o pilar sempre vai ter preferência.
Imaginou a confusão? Então, para evitar este tipo de conflito, que é feita a compatibilização. Tá? Então, como eu citei há pouco a modelagem BIM, vocês podem fazer uso dela, e vocês vão fazer. Quer queira, quer não, vocês vão fazer, tá, pessoal? Ah, professor, eu não tenho muita noção do que é o conceito BIM, não sei muito trabalhar com isso e tal. Falei, você vai ter que saber. Mesmo que você for indo para a área de execução de obra. Por quê? Porque a tecnologia BIM, ela não se resume ao projeto no Revit. Ela é muito mais ampla. Então, as informações de quem está no canteiro de obra, com um tablet, ele pode ir atualizando as informações online para todos da rede. Então, a tecnologia evoluiu, pessoal, num nível da qual a gente se obriga a acompanhá-lo para não ficar para trás, tá? Então, esta eu falei que era uma aula mais curta. Ah, veio o restante do povo. Achei que iam me abandonar. E até a Giovana apareceu. Meu Deus do céu. Nossa, agora eu fiquei feliz que a Giovana não aparecia nas minhas aulas há muito e muito tempo. Mas vamos lá. Então, a aula, o assunto abordado na aula de hoje era este, na 4.2. A gente vai para 4.3, tá? Para fechar o nosso conteúdo. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Não, Uhum. é um assunto fácil. É um assunto bem fácil mesmo, um assunto sem muito o que complicar. Este tópico que a gente vai ver agora também é um assunto fácil. Eu vou tocar direto, vou dar sequência e a gente termina antes, tá? Então, a 4.3, ela aborda testes de desempenho. Então, na verdade, basicamente, ela vai pegar, se eu puxar aqui, ó, para o final da história, ela vai pegar esses caras aqui, ó, né? O slump test, o teste de compressão, são os principais. Então, nós vamos ver esse conteúdo, também é um conteúdo bem tranquilo, bem rapidão, tá?